Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos irmãos, esta expressão do salmista está dentro de um salmo onde ele exalta, ou ele dá destaque sobre a ira de Deus. E a ira de Deus a gente precisaria de voltar lá no início, não é o caso hoje, para a gente entender qual a razão, qual o motivo pelo qual ela veio sendo acrescida a cada tempo, considerando que Deus é santo e todas as vezes que os homens se afastaram dele, sempre causou a ira de Deus. Então a ira dele é por causa do afastamento dos homens de Deus. Todavia, nós também precisamos entender todas as circunstâncias que a vida vai proporcionando a cada um de nós. Note que nesta frase que eu vou destacar aqui, diz assim: o choro pode, não significa que vai ter, mas o choro pode durar uma noite. Pode ser que também não dure todo esse tempo, mas pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Eu já ouvi alguns expondo esse texto e dizendo que se o crente não tem batalhas, provas, ele precisa rever a sua vida cristã, porque na Bíblia está escrito que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu discordo completamente, porque de fato, a razão de atravessarmos alguns desertos e algumas dificuldades podem acontecer. Podem ser uma provação divina, pode ser uma tentação do inimigo permitida por Deus, mas pode ser a gente mesmo que arruma as confusões que a gente se envolve. O detalhe é que a gente é responsável pelas escolhas que a gente faz. E depois que a gente escolhe, algumas delas vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. E vão comprometer muitas vezes até o nosso futuro. E não tem muito que a gente fazer para mudar, porque dependendo da decisão que tomar, a situação pode ficar ainda pior. Então vamos considerar isso partindo daqui. Um choro que dura uma noite, ou um choro na noite. Tem hora mais difícil para a gente chorar do que de noite. As horas mais difíceis do dia são de fato à noite. A impressão que a gente tem é que as dores intensificam à noite. Não tem coisa, pode ser que tenha coisa pior, mas uma das coisas difíceis é uma noite em claro. Imagine os senhores, eu, por exemplo, graças a Deus não tenho problema com sono. Raramente eu digo que eu tive uma noite mal dormida, mas muito raro. Quando eu digo raro, é raro. Mas tem um detalhe que às vezes já me causou problema, que é deitar e dormir e acordar. Daí 15 minutos, daí meia hora, e acordar sem sono. E aí você ter dificuldade para dormir. Não por causa de problemas, não por causa de situações, mas simplesmente o sono foi embora. Razão pelo qual, por vezes, eu estou em algum lugar e nem coloco o relógio para despertar para vir embora. Porque se eu acordar, acordei, eu posso pegar o carro, tomar um banho, pegar o carro e vir embora, seja qual for a distância que for. Aquele pouco de sono já resolveu. Mas já aconteceu de varar a noite toda acordada, e como é difícil buscar o sono e não tê-lo. À noite é onde os recursos são mais difíceis de serem encontrados. É na noite onde os crimes, na sua grande maioria, acontecem. É a noite onde decisões no mundo espiritual são tomadas e feitas, principalmente para causar o mal.
É a noite onde as dores intensificam. De repente você suporta uma dor de dente o dia todo. Chega de madrugada, parece que ela ganha um turbo, né? Ela ganha um turbo assim, seja ela qual for a dor. E até por conta da falta de recursos para nos socorrer. Porque durante o dia, você tem muita gente ao seu lado para lhe ajudar. Você tem um comércio aberto, uma farmácia aberta, você tem tantos outros recursos. À noite, sempre os recursos são menores. Então, noite se traduz em tristeza. Todas as vezes que a Bíblia fez referência à noite, ela sempre fez uma tradução em tristeza. Noite fala de lutas, noite fala de vendavais, noite fala de dores. Então, quando a gente pensa na noite, principalmente quando olha para um texto desse, onde está ligado a choro, parece que está nos levando a pensar nos momentos mais doloridos da nossa vida. Quem é que já não provou uma noite de aflição, de angústia, de abandono, de lágrimas sem consolo? Quem é que nunca teve o seu psicólogo por excelência, o seu travesseiro, como testemunha das lágrimas das madrugadas doloridas, das madrugadas difíceis, das orações sem palavras, só com gemidos, madrugadas frias e os gemidos da alma sem palavras para serem citadas? Quem é que nunca provou a noite da doença e atravessou um vale de uma grande enfermidade? Quem é que nunca teve uma noite da dor? Quem é que nunca enfrentou a noite de problemas que aos seus olhos eram insolúveis? De um túnel escuro sem luz no final dele, e a luz que aparecia na frente, a impressão que era um trem vindo para acabar com todos os seus sonhos e projetos. Dos desencontros, noites dos desacertos, dos becos sem saídas, da solidão, quando falta um amigo, quando falta uma mão, quando falta um companheiro. Se a gente fosse pedir para se manifestar, quem é que nunca teve uma noite que se enquadrasse dentro dessa lista, e ela pode ficar ainda muito maior? Pode que a gente se surpreenderia não tendo ninguém se manifestando que nunca passou por isso. Eu estava hoje escrevendo essa mensagem e me veio ao coração algo que nos liga a Toledo. Casamos em 1986. Esse ano, 39 anos de casados. 87, essa nação atravessou talvez uma das maiores crises que quem viveu aquela época sabe do que eu estou falando. Emprego nem para cortar uma grama na porta da casa de ninguém. E eu me lembro que por muitas vezes, saindo da cidade onde morava, até a cidade de Londrina, fazia o trecho a pé, porque não tinha o dinheiro do ônibus para ir e talvez também não teria o dinheiro para voltar. E todas as portas que batia, não existia emprego algum. Chegou ao ponto do desespero. E nesse dia que chegou o desespero, eu havia ido a Londrina pela linha do trem, andando pela linha do trem, que naquela época ainda passava no centro de Londrina, e passei o dia todo batendo de porta em porta atrás de um emprego. Todas as portas fechadas. Chovia no final do dia. Eu entrei em uma loja. Aquilo para mim era a noite mais escura, a mais difícil. Casado, aluguel, não era só eu, o Brasil inteiro numa crise sem tamanho. E que situação delicada era aquela. E eu entrei naquela loja e fiquei ali por umas 2 horas, tentando convencer aquele moço de que eu precisava, podia ser útil, se ele me desse uma oportunidade de trabalho. Já era 6 horas da tarde e começou a chover. Imagine a cena. E eu teria que voltar com um sapato, com um papelão dentro, que era furado embaixo, e voltar pela linha do trem de volta, 12 quilômetros, até chegar à minha casa.
E esse moço saiu para o jantar, e quando ele voltou, eu estava lá de volta. Ele olhou e disse: você não foi embora ainda? Eu disse: eu não posso ir embora, isso é uma resposta sua. Eu entendi que aquela noite minha, ela precisava ter um fim. Porque se olharmos analisando o dia e a noite nosso, a noite não dura para sempre, ela tem um período. Chega uma hora que ela vai ter que ir embora. O sol vai brilhar, o dia vai amanhecer. Ele olhou para mim assim e disse assim: você já jantou? Eu disse: nem almocei hoje. E ele disse, chamou uma moça e disse: sobrou marmita? Sobrou. Coma a marmita aqui. Depois eu vou te dar um dinheiro para você ir embora. E eu me senti um mendigo. Eu nunca tinha pedido comida a ninguém, dinheiro a ninguém. Então eu me senti como um mendigo. Mas fiquei ali. Ele chegou até mim e disse: eu vou dizer um negócio para você. O pessoal não quer, a primeira noite que o comércio fica aberto até às 10 da noite, chovendo, ninguém na rua, uma crise sem tamanho. E ele disse: ninguém quer ficar aqui, você quer ficar? Hoje eu pago a noite para você aqui, e é o dinheiro de você ir embora, e talvez até ajude amanhã você voltar aqui, se eu fico. Dei de cedo, e eu fiquei. Já estava por fechar a loja, quando entrou um casal, uma família, subiu umas escadas, e quando eles entraram, era uma loja muito grande, que depois foi o que me trouxe a Toledo, e eu fui atender aquela família, e talvez a venda do mês inteiro da loja, só aquela família fez aquela noite, e era quase 11 horas da noite, quando terminamos de atender aquela família, uma família do estado de São Paulo. Aquele moço ficou impactado. Só ficou eu, ele e a moça do caixa na loja, porque fechou a loja, já era 11 horas da noite. Ele me põe no carro e foi levar em casa. E queria buscar no outro dia, me trazer de volta. Disse: não, eu venho de ônibus, não precisa disso. Isso foi em dezembro. Em fevereiro eu vim ajudar a inaugurar a loja da rede aqui. E aqui fiquei como gerente da loja por 2 anos. Morei aqui e fui gerente dessa loja por 2 anos aqui. A Beth conhece a história, né, Beth? A Beth e a sua família. Morei aqui porque fui trazido como gerente para essa loja. Então, enquanto eu estava escrevendo isso aqui hoje, começou a me passar um filme na cabeça. Porque não tem coisa mais difícil do que a necessidade, do que você precisar de alguma coisa. Seja uma enfermidade que parece não ter cura, seja um problema conjugal que parece que não tem solução, seja uma falta de alimento, de você abrir os seus armários e não achar alimento lá dentro. Você imagina o que é isso? Então, quem é que nunca passou por uma noite dessa? Mas o que nos alegra é que se você já passou por ela, o dia já raiou. Se você estiver passando por ela, eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida esta noite. A noite termina e o sol vai brilhar. Bendito é o nome do Senhor. Jó no capítulo 7, o verso de número 8, a Bíblia traz uma expressão muito interessante. Vê se é o 8, 7, se eu não inverti aqui. Não é. Mas é um versículo, talvez esteja aqui na hora de escrever aqui, onde aparece a expressão: comprida é a noite. Talvez você consiga localizar aí. Comprida é a noite. Jó trouxe esta expressão diante do seu extremo sofrimento. Ele usou esta expressão: comprida é a noite. Porque é muito fácil você chegar perto de alguém, 7:4, é isso? Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite. Quem está atravessando um vale de dor, de sofrimento, de indecisão, essa noite, que não é a noite física, mas a noite
do problema que ele está passando, olha, a gente pode até chegar e bater no ombro e dizer assim mesmo: eu já passei por isso. Mas só quem está passando é que sabe o comprimento da noite que ele está enfrentando, o tamanho da dor que ele está enfrentando. Os dias de luta que parecem intermináveis. Imagine a experiência de uma mulher que sofre com um esposo que ainda não é crente e que cria dificuldade para ela servir a Deus. De uma família que tem no seu seio um filho ou uma filha que se perdeu nos vícios e hoje constantemente precisa buscá-lo lá nas bocas de fumo, e de um desespero para tentar recuperar uma criança dessa, um menino desse, uma menina dessa. Ou para quem está sem recursos, como eu citei o meu exemplo agora, ou para alguém que luta contra uma enfermidade, e todos os dias acorda pela manhã imaginando que o dia raia ou para ele, que vai no médico mais uma vez e o médico vai dizer: aconteceu algo aqui, tem um milagre que aconteceu. É só quem passa. Imagine os senhores, qual foi o comprimento da noite da mulher que tinha um fluxo de sangue? 12 anos. E ela disse: por 12 anos, eu já gastei tudo com os médicos, e eles não conseguem resolver o meu problema. Só quem passa sabe qual é o comprimento de uma noite. Salmo 23 e verso de número 4, vem o alento: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então é bom que a gente aprenda que nestas noites escuras e compridas, Ele está com a gente. Imagine como foi a noite escura de Moisés em Êxodo 33 e 14. Disse o Senhor a ele: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Como estava Moisés quando gritou e clamou por misericórdia, mas o Senhor estava com ele. Como foi a noite de Davi, no Salmo de número 57, verso 1, esse de 23 e 4 que a gente leu, mas o 57, 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Imagine a noite escura de Daniel, no capítulo 6 do seu livro. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Pode prosseguir, acho que lá para o 8 ou 9. Um pouquinho mais para frente. Isto, volta no... Por esta causa o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que se fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel,
que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei esse negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha, iniciou a noite. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Foi trazida uma pedra, foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei a Daniel, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Qual comprida foi a noite de Daniel! Como foi escura a noite de Pedro, em Atos capítulo 12, quando a Bíblia registra que pelo fato de ele estar servindo ao Senhor, Atos capítulo de número 12, a partir do verso 1, Herodes entendeu que deveria maltratar os cristãos, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, e entregou a 4 quaternas de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes, para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: perceba que é uma noite escura para Pedro. Ele está na prisão e agora a condenação é a morte. Ele vai morrer porque é um servo de Deus. Mas me impressiona esta expressão: o anjo que desce lá despertou. Se despertou é porque ele dormia. Ele tinha convicção de que naquela negra noite o Senhor estava lá com ele. E o anjo despertou e disse: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as suas costas a tua capa e segue-me. E saindo segui, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que podia ser uma visão. E quando passar a primeira, a segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo. Olha, controle remoto, irmão, não é fruto desse tempo de tecnologia. Deus já usava isso naquele tempo. Era o Pedro se aproximando com o anjo, o portão abrindo sozinho diante dele. Tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele.
E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu os esperava. Você não está sozinho nesta dura noite. Hoje você chora, hoje parece não ter luz no fim do túnel, hoje parece não ter esperança, e o amanhã dá a impressão que pode ser ainda pior. Eu vim profetizar que você não está sozinho nesta noite. Em Jó, no capítulo 35, verso de número 10, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que me dá salmos entre a noite? Jesus conheceu esta palavra e colocou em prática. Quando naquela noite traído, saiu para o Monte das Oliveiras, diz a Bíblia, que ele cantou um hino. Só Deus faz a gente cantar na hora das dificuldades. É muito comum ver pessoas em desespero, gritando, chorando na hora da adversidade. Mas é comum ver um crente cantando na hora da angústia. A noite é longa, parece que não vai acabar, mas ele está cantando grande. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. Ele está cantando na hora da escassez e da crise. Veja em Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Salmo 42, verso de número 7. Contudo, Salmo 42, verso 7. Devo ter colocado errado aqui, Wesley. Eu vou ler o que está aqui. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Não é fácil cantar na hora da dor. Não é fácil cantar na hora da angústia. Eu não tinha visto esse vídeo ainda, por não ter, faltar um pouco de, não digo coragem, mas de emocionalmente ver isso. Mas esses dias acabei passando alguns e vi, quando o cantor Lázaro estava sendo preparado para ser entubado, fruto dessa Covid que trouxe tantos males às pessoas. E ele está deitado naquele centro cirúrgico, eles vão fazer o procedimento. É a última vez que ele vai cantar um hino. Mas as enfermeiras cantam, ele canta junto. Ele vai para o procedimento cantando junto. E você vê no rosto dele um semblante de serenidade. Porque a gente sabe que a noite é escura e dolorida, mas vai brilhar o sol da justiça, o dia vai raiar. A noite não vai durar para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se estiver certa essa citação aqui, Salmo 46, verso 5. Não é. Pode deixar. Haverá uma manhã triunfante para a ressurreição dos nossos sonhos e projetos. Hoje a gente está respirando o fel amargo da dor e do sofrimento, e por onde a gente olha, a janela que nos dá acesso à visão que está à nossa frente é de uma noite que parece que não tem fim. Mas haverá uma manhã triunfante de ressurreição dos nossos sonhos e projetos. Findará a noite da aflição e vai raiar um novo dia. Em Apocalipse 22 e 5,
Apocalipse 22:5, a Bíblia tem esta expressão: e ali não haverá mais noite. Olha como a Bíblia trata a noite do sofrimento. Nos céus não haverá mais noite, para que a gente liga a ela qualquer sintoma de sofrimento. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Eu penso que você já teve essa experiência de ir pelas ruas da cidade ou pelas estradas, começar a contemplar as estrelas que aparecem mais lindas, fortes e na sua totalidade nas noites mais escuras. Eu quero profetizar para a tua vida esta noite antes de encerrar. Se esta noite está difícil, ela tem um fim. Ela termina, ela acaba. Se essa dor está difícil, ela termina. Só não desista. Não desista. Não desista. Eu contei o meu testemunho, que não é bom ficar expondo, mas sem nenhuma preocupação do que possam pensar, mas numa intenção de dizer que a gente não desistir pode ser um passo muito certo para a gente ver o amanhã e o sol brilhando para todos nós. Deus não projetou a sua sepultura no meio dessa dor. Não desista. Não desista. Quanto mais negra for a noite, mais brilharão as estrelas nos céus. Pastor, o que eu faço? Descansa no Senhor. Você colocou nas mãos dele esse projeto, esse problema, essa dificuldade. Até agora, ninguém pôde resolver. Não é o remédio, não é o juiz, não é advogado, não é um psicólogo, um psicanalista. Não tem o que fazer, é só ele que resolve. Deixa eu ser um profeta de Deus para a tua vida. Descanse. Descanse. Deus está no controle. Cante no meio da adversidade. O que significa isso? Não abandone Deus por nada. Cante no meio da adversidade. Você vai ver brilhar o sol da justiça. Esteja em pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Um pai caminhava com o menino. Você já ouviu isso, mas é bom a gente relembrar. E o menino perguntou ao pai: pai, qual é o tamanho do nosso Deus? E ele olhou um avião muito longe, muito distante, e disse: Deus é do tamanho daquele avião. E o menino disse: nossa pai, mas Deus é tão pequenininho desse jeito. O pai no outro dia pegou o menino e levou lá ao aeroporto. Se aproximou daquele avião e disse: filho, Deus é do tamanho desse avião. Disse: nossa pai, esse sim é grande. Porque ele é do tamanho da distância que você está dele. Quanto mais longe dele, a impressão que ele é menor. Quanto mais perto, ele é o que você precisa. Feche os seus olhos. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, eu oro agradecido pelo privilégio de nesta noite poder ouvir a tua voz. Querido Senhor, eu tenho convicção na minha alma de que a tua voz esta noite está trazendo alento a muitos corações aflitos, de pessoas que assentou já dentro do seu pensamento não ter mais solução para os problemas que enfrenta, a dor que sofre. Mas o Senhor nos surpreende esta noite com uma palavra de vitória e profética, dizendo que sim, o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Socorre esta tua serva, esse teu servo. Se revele a eles no meio dessa dor e do sofrimento, para que eles possam entender que há sim
um jeito, um meio de cantar no meio da adversidade e amanhã voltarem para testemunhar os grandes milagres do Senhor. Olha para esta família, olha para esta causa, olha para esse crente que agora no gemido está apresentando as dores que tem, dos problemas insolúveis, e faça brilhar o sol da justiça, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.